Um brasileiro de 30 anos estava tetraplégico. Acidente de carro, sem movimento do pescoço para baixo. Prognóstico: cadeira de rodas para o resto da vida. 2 semanas depois de um tratamento experimental, ele mexeu o dedão do pé. Meses depois, ele estava andando. Isso não aconteceu nos Estados Unidos, não foi na Alemanha, não foi no Japão. Foi aqui, no Brasil, na UFRJ. Durante 25 anos, uma equipe de pesquisadores, liderada pela professora Tatiana Coelho, estudou uma proteína chamada laminina. Essa proteína existe na placenta. Durante a gestação, ela guia os neurônios do bebê a se conectarem. Depois que a gente nasce, ela praticamente desaparece. Os pesquisadores da UFRJ conseguiram recriar esta proteína em laboratório. E quando aplicaram na medula lesionada de pacientes paralisados, os neurônios voltaram a se reconectar. 10 pacientes tratados até agora, todos recuperaram movimentos. Paralisia que era considerada permanente, irreversível, sentença de vida, e os cientistas brasileiros provaram que não é. Isso é histórico. Nenhum outro país no mundo apresentou resultados assim em regeneração de medula espinhal. A Anvisa acabou de aprovar o estudo clínico de fase 1. Se der certo, esse tratamento pode chegar ao SUS. Um remédio revolucionário desenvolvido em uma universidade pública, disponível para a população. Agora vem a parte que dói. Essa pesquisa levou 25 anos, 25, e quase morreu no caminho várias vezes, porque o Brasil investe 1,2% do PIB em ciência e tecnologia. A Coreia do Sul investe 4 vezes mais, Israel 5 vezes mais. A China dobrou o investimento nos últimos 20 anos, e a gente ficou parado. Entre 2013 e 2023, as bolsas de pós-graduação ficaram congeladas. 10 anos sem reajuste. Um doutorando, a pessoa mais qualificada do país em um determinado assunto, ganhava menos que o salário mínimo de alguns países. Resultado? Quase 7 mil cientistas brasileiros foram embora. Foram fazer pesquisa nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá. A gente paga para formar. Entrega de graça para o mundo. E os que ficam gastam 35% do tempo em burocracia, 1/3 da vida preenchendo formulário, esperando importação de reagentes, prestando conta de cada centavo. Enquanto isso, o experimento atrasa, o experimento quebra, o edital acaba, a pesquisa morre. O Brasil é a 12ª maior economia do mundo, mas ocupa o 52º lugar no Índice Global de Inovação. A gente produz ciência de qualidade, eu tenho certeza, mas não consegue transformar em produto, em patente, em riqueza. Por quê? Porque ciência nunca foi prioridade de verdade. A gente vive de ciclos. Um governo corta, o outro promete recompor. O seguinte, corta de novo. Enquanto isso, o laboratório fecha, talento vai embora, a pesquisa que poderia salvar vidas fica engavetada. E aqui que mora a tragédia silenciosa. Quantas outras poliamininas a gente perdeu? Quantas curas, quantas tecnologias, quantas descobertas morreram por falta de 50 mil reais no edital? Quantos gênios brasileiros estão agora num laboratório em Boston, fazendo a pesquisa que poderiam fazer aqui? A polilaminina sobreviveu por teimosia, por cientistas que não desistiram, mesmo sem dinheiro, sem estrutura, sem reconhecimento. A gente não pode depender de heroísmo, tem que ser sistema, estrutura, e aí entra a política. Não a política de briga, de lado, de torcida organizada. Não, essa não. A política que decide orçamento, a política que define prioridade. É essa política que eu gosto de fazer. A política que constrói o nosso futuro. Ciência não pode ser projeto de governo, tem que ser projeto de Estado. Não importa quem ganha a eleição. O investimento tem que continuar, porque pesquisa leva 10, 20, 25 anos. E não dá para recomeçar do zero a cada troca de ministro.
O Brasil tem tudo. Tem biodiversidade que nenhum país tem. Problemas complexos que exigem solução inovadora. Gente talentosa demais querendo trabalhar. O que falta aqui é decisão. Decisão de tratar a ciência como investimento e não como gasto. E não com aparelhamento. Decisão de manter verba mesmo quando aperta. Decisão de criar carreira para pesquisador ficar aqui e não ir embora. A Polilaminina mostrou o que a gente é capaz quando insiste. Agora imagina se a gente não precisasse insistir tanto contra tudo. Imagina se o caminho fosse um pouquinho mais fácil. Quantas vidas a gente poderia transformar? Queremos um Brasil que exporte tecnologia, mas não que exporte talento, que lidere descobertas, não corra atrás, que cure doenças aqui, não compre a cura de fora. Isso não é sonho, é escolha, gente. E essa escolha passa por quem a gente elege. Um brasileiro tetraplégico voltou a andar por causa de uma pesquisa feita em uma universidade pública brasileira. Isso deveria estar em todos os jornais, em toda a escola, em todo o discurso político, porque é a prova de que quando o Brasil resolve fazer, a gente faz. A pergunta é: a gente vai resolver fazer mais vezes?